vamos falar hoje sobre a sacerdotisa, o arcano 2. Então, depois de todas aquelas experiências que o mago fez, de tudo que ele aprontou, ele começa a entrar em contato com um mundo subjetivo. E aí, quem vem surgindo delicadamente, ou talvez já estivesse ali há bastante tempo, mas com uma descrição tão grande que a gente nem percebe, né? Exatamente ela, a sacerdotisa. Existe como eu falei do oráculo da deusa, existe uma deusa indiana chamada Maya. Maya é a tecedeira das ilusões. E acho que a Maya, ela cabe muito bem entre o mago e a sacerdotisa. Vamos falar um pouquinho de ilusão? Tá? Vou ler um pedacinho da fala da Maya, descrita no oráculo da deusa. O que existe em mim que é tão difícil de compreender? Eu danço a energia universal, sempre em movimento, sempre ativa. Você nunca pode me ver, pois estou velada. E esse véu é um produto adicional do que faço, do que sou. Vá mais fundo, não seja apanhada na magnificência da minha criatividade. Minha criação é a ilusão, por trás da qual está o conhecimento de que toda matéria é energia e toda energia é uma coisa só. Então, o mago, ele traz através dessa magia, a gente falou de uma falcatrua, ou talvez isso seja apenas vida, apenas matéria e energia. A gente entra em contato com o mundo subjetivo, com o mundo sutil, tão pouco valorizado hoje em dia na nossa civilização, esse aspecto do feminino, a intuição, o subjetivo. E acredito que muito do adoecimento das pessoas e do próprio mundo está na negligência desses aspectos, né? Que a sacerdotisa traz, que suscita. Das 22 cartas, né? Dos 22 arcanos, a carta que eu tenho maior identificação é ela, não que eu me sinta a sacerdotisa, não, né? Até parece, mas porque ela sempre me mostrou muita coisa, mesmo sem falar nada. É uma das cartas que a gente encontra maior dificuldade, né, que eu encontro pelo menos assim, em dar aula e dar uma sensação de vazio, mas só entrando em contato mesmo com esses aspectos, e para isso a gente precisa né, de questões do feminino, que é a paciência, é a passividade, uma passividade ativa. Eu não vou fazer nada porque eu escolhi. Então existe, né, uma atividade nessa minha passividade. E eu vou esperar, é o famoso entrega para o universo. Vamos ler o que o universo vai dizer para a gente, tá? Então a gente precisa ir por trás dos véus. Hoje em dia, eu acho que a gente não pode ser mais tão inocente de não considerar que exista inconsciente, o aspecto inconsciente, né? E como já dizia Freud, um dos dramas é uma das feridas narcísicas, né? Através de uma frase bem interessante que assim, o eu não é senhor nem dentro da própria casa. Então não é o meu inconsciente, o inconsciente que me tem, tá? Então, como é que a gente percebe isso claramente o tempo todo, todos os dias? Primeiro parando para perceber, senão a gente não percebe, a gente vai no automático mesmo. Agora, quando a gente começa a perceber, a gente vê a questão das projeções. Então, eu conheço uma pessoa, nossa, conheci uma menina, mas olha, nossa, somos as melhores amigas e que legal, o santo bateu, tem tudo a ver. Ou vejo aquela pessoa que, né, eu lá, de repente, aos 15 anos,
olhava para uma taróloga e assim, para alguém que mexesse com oráculo, podia ser meio mago, podia ser meio falcatrua também, mas eu não via, eu via que aquilo era maravilhoso, que eu queria. Ou então aquela pessoa que é o oposto, nossa, mas fulano é azedo, hein? Mas que coisa ruim. Ou então eu tenho um ódio, alguma coisa que é inexplicável. Eu tenho um bom argumento para aquilo, mas aquilo mexe comigo, estraga o meu dia quando eu vejo alguma coisa dali. O que a gente está falando em todas, o que a gente está percebendo, falando não, percebendo em todas essas situações? A gente está percebendo as projeções. Então, o que é uma projeção? Quando a gente vai ao cinema, tem a tela do cinema e a gente está vendo o filme na tela. Mas o filme ele é projetado lá de trás, né? Então é isso que a gente faz. Conteúdos inconscientes que habitam a gente, fora da gente também, né? Mas não vamos entrar nessa seara. Eles se manifestam através daquela um encontro mágico que pode ser um encontro com características nossas, na maioria das vezes é. Então essa pessoa que eu amei é a minha cara, pensa igual a mim. Mas será que isso é a melhor coisa? Às vezes a diferença ela vai enriquecer, né? Na maioria das vezes sim. Mas aquela pessoa é a minha cara, tem tudo a ver comigo e tal. Eu me identifico e eu preciso disso, né? Dessa identificação. E daqui a pouco, então, a pessoa não é muito daquilo, não é nada daquilo. Às vezes, num relacionamento, isso acontece bastante. Nossa, tem tudo a ver, claro, todo mundo quer mostrar o seu melhor lado. Mas a pessoa, ela é um conjunto de coisas, né? Vem um combo ali. Então, de repente, eu quero muito ali a pipoca, mas o refrigerante eu não bebo, mas o combo vem tudo junto. Então, o que eu vou fazer com isso, né? E a gente precisa olhar para isso. E isso é a sacerdotisa. Então, a sacerdotisa, ela seria a guardiã, uma das guardiãs do mistério. Ela habita o submundo, mas habita só o submundo? Então, como é que a gente vai fazer? Em alguns momentos, esse submundo nos visita através de sonho, através de intuição, através de uma sincronicidade. Isso já no mago acontece um pouco. O que acontece ali? O mago, ele vai mexer com coisas, ele vai viver e através dessas vivências eu posso ter insights. Então eu posso estar falando de coisas aqui do meu mundo externo, mas quando eu falo em consciência, eu já estou falando uma consciência que ela pode ser ampliada. Para ela ser ampliada, ela vai ser ampliada por conteúdos do inconsciente e por vivências externas. Isso vai fazendo, né, vai capacitando e possibilitando a ampliação da consciência. Então, olha a bichinha ali que a gente não dá nada por ela, tá ali por trás dos véus, a gente precisa ultrapassar, né? Então, vamos ali dar uma volta, né? Por trás ali do que parece ser, para a gente olhar aquilo que realmente é, ou pelo menos parcialmente o que é, né? Olhar ali, porque a vida ela vai continuando. Então não sei se tem ali uma verdade absoluta ou se a gente precisa de maturidade para ir elaborando essas verdades. Quando a gente vai se dando conta que existe o inconsciente, que existem elementos que habitam o inconsciente, a gente vai descobrindo que isso é um lugar maravilhoso e que é um lugar temeroso, né? Na carta 15, na carta do diabo, a gente vai falar um pouquinho mais. Quando a gente encontrar o deus mitológico Pan, a gente vai falar um pouquinho sobre algo que a gente escuta tanto na atualidade, que é a síndrome do pânico, né? Então, o que é a síndrome do pânico? Você tá lá bem ou tá não tão bem, daqui a pouco você é acometido por uma coisa, você acha que você vai morrer, você tem certeza, aliás, você não acha, você vai parar no hospital, quando chega ali, olha, não é nada, né? Não é nada. E é interessante essa questão do relegar desses aspectos do feminino que a nossa sociedade traz. Isso é só psicológico, isso é só uma estafa, só como se
a gente não pudesse, como se tudo isso não tivesse que ser englobado, né? Eu tive um paciente bem especial que ele falava: para mim, o governo tinha que dar protetor solar e terapia para todo mundo, né? Eu concordo. Mas voltando aqui, a sacerdotisa. Então, quando a gente vê essa mocinha, né? Essa mocinha, ela tá toda de branco aqui, num lugar escuro e que tem uma pilastra mais clara e uma pilastra mais escura. Aqui tá falando da dualidade, desse aspecto do submundo, e aí o submundo ele viria no sentido de alguma coisa mais profunda, algo que vem ali para baixo. Quando a gente pensa na ancestralidade também, a gente pensa para baixo, né? Para baixo, para baixo, para baixo, outras épocas. Então, claro, a pessoa pode ser cremada, mas às vezes é enterrada e vai ali 7 palmos para baixo da terra. Então é para baixo, né? O inconsciente ele fica para baixo, fica em todos os lugares, mas a gente pode pensar nisso. E o submundo não é, né? Cheguei na Cracolândia, não, né? O submundo, ele tem a ver com algum lugar que tem a ver com o Hades. Na mitologia grega tem a ver com o Hades. Então, qual seria a historinha interessante a gente falar da Perséfone, que é a deusa representada aqui nesse arcano na sacerdotisa? Deméter, né, uma deusa, a deusa da agricultura, ali ela toda vicejante, o sonho dela era ser mãe, e ela é super realizada sendo mãe, e ela é mãe de uma menina linda, que é a Coré, né? Ela é mãe dessa moça. E essa jovenzinha, ela é realmente encantadora. E quem se encanta por ela? Hades, que tanto é um lugar que seria o inferno, mas não esse inferno nosso ocidental, o inferno no sentido do submundo, né? Daquilo que está ali do mundo dos mortos também, aquilo que ainda não brotou em nós, que supostamente são talentos, né? A gente vai chegar lá daqui a pouco, mas que estão ali adormecidos. Então Hades se apaixona e, né, existem algumas pinturas, existem algumas imagens muito bonitas que, assim, é o rapto de Perséfone, que ainda não é Perséfone, tá? Essa questão dos nomes irem mudando, assim, na mitologia, isso é muito interessante, porque isso também é outro estudo, porque a pessoa vai mudando em fases da vida da gente. Às vezes eu vou usar o meu nome com o sobrenome que era da mãe, então tem alguma coisa que está trazendo mais da lá, não, ou do pai, ou agora unir ambos, ou tem um apelido, num grupo eu sou chamada de, né, por um nome X. Então isso, a gente se apresenta de diferentes formas. O nome é o que traz ali o primeiro indício de persona, que é a nossa forma de adaptação ao mundo. Então, através disso. Então, Hades vem, o seu cavalo, né, o chão se abre, ele sai ali, né, do submundo, do subterrâneo, e rapta Coré. E Deméter fica apavorada e tenta ir. Hades, ninguém quer se meter com ele, não que fosse mal, mas ele é um cara recluso, ele fica ali e ele é caladão, então aqueles caladões meio estranhos, é melhor a gente não se meter. Eu sei que ela tenta de tudo e ninguém dá ouvidos a ela, e ela, né, teve a filha sequestrada. Isso já é interessante eu estar falando desse mito, porque quando a gente chegar no próximo arcano, a Imperatriz, a gente vai encontrar a Deméter, mas por enquanto a gente vai ficar aqui pelo submundo. E então essa menina virginal que estava ali num campo colhendo narcisos, né? Então aquela narciso, a forma de identificação ali do ego, ela é raptada e ela vai para o submundo. E nesse desespero da Deméter, ela... ninguém quer me ouvir? Eu sou responsável aqui pela agricultura, pela terra, então também eu vou... Ela, né, aquela mulher quando fica amargurada, quando fica magoada, quando sofre uma grande perda, uma grande desilusão, ela, o que ela faz? Ela fica
ressecada, não tem? A gente conhece muitas assim, né? A mulher ou o homem também, mas é uma característica bem do feminino. Então a pessoa estaria vivendo esse aspecto da Deméter, tá? Dessa desilusão. Ela é uma forma dela se vingar, e Zeus, como deus dos deuses, e né, aquelas reclamações todas, nossa, não tem mais o cereal, não tem mais né, a árvore, ela não dá mais frutos, e o mundo tá ali completamente marrom, todas as folhas ressecadas. Ele vai até o Hades e conversa com o irmão e pede, pelo amor de Deus, que aconteceu essa tragédia no mundo. E o Hades, então, eles fazem um acordo de que então ele liberaria Coré, né, mas ele se casaria com ela. Ele dá sementes de romã, que assim, o simbolismo disso seria o quê? Primeiro, as sementes, alguma coisa que tem um potencial para germinar, e também tem ligação com o matrimônio, tem ligação com uma construção de vínculo mais profunda. Então ele permite que ela saia, né, em alguns mitos, em alguns contos, algumas versões, a gente encontra que ela ficaria 6 meses com a mãe, 6 meses com ele, e em alguns mitos que ela ficaria 3 meses, que seria o período da primavera. Então, por isso as flores, né, ficam tão, elas brotam, por isso ficam tão bonitas. A Deméter, ela está feliz porque a filha voltou. Só que a filha não volta mais Coré. A filha vai para o submundo, se casa com Hades e se torna a senhora do submundo. Então, ela é uma menininha virginal, completamente inocente, né? Ela veste o branco, o branco pode ser a junção de todas as cores, mas pode ser uma ausência também, né? E aí ela se torna uma rainha, e aí ela se torna a Perséfone. Então, a rainha dos segredos, dos mistérios. Então a gente pode pensar que ela fica primavera, verão aqui, e no outono, no inverno, aquela época mais fria, mais cinzenta, ela está no Hades. Mas aí já é a parte da história da Deméter. Então, o que acontece? A sacerdotisa, ela é a guardiã dos mistérios. Em outros baralhos, acho que no Waite tem que é a papisa. Então tem uma mulher, né, uma sacerdotisa também, mas aí com uma ligação talvez mais com a igreja, e ela segura um livro sagrado, poderia ser a Bíblia, um livro dos mistérios, é um livro sagrado. Então ela tem, e a gente pode ir a ela, né, para perguntar alguma coisa. A gente, quando vai para um trabalho de análise também, quando vai para um trabalho mais profundo, a gente está evocando, a gente está querendo ir por trás dos véus. Mas o tempo inteiro, quando a gente dorme, quando vem algum sonho, se a gente vai se debruçar para anotar os sonhos, para ver, ela está se comunicando com a gente. Vindo para a minha história pessoal, e algo que eu já dei uma leve pincelada na apresentação do nosso curso, a sacerdotisa, quando ela sai na primeira mandala, na posição que ela sai, ela indica o que é uma prioridade para a pessoa. Ela fala: olha para cá, isso aqui está passando desapercebido na sua vida. Você precisa priorizar isso, né? Então, priorizando aquele aspecto, aquele setor da vida, ele precisa de energia, ele precisa de um investimento ali. Uma vez que você investe ali, é como se você alinhasse todos os outros aspectos da sua vida, tá? Então, pode ser através de uma consciência. Para mim estava tudo certo aqui, eu não me dava conta disso, e pode ser através de uma consciência maior ou de uma mudança de atitude naquele setor, pode ser através disso, tá? Então, olha quantas coisas ela está falando pra gente aí só nessa abertura, mas ao mesmo tempo, mas ela fala do que especificamente? É muito subjetivo, assim, então é uma carta complicada por isso, a gente precisa, de tempo e
de um vínculo maior, de comer algumas sementinhas de romã, talvez, né, para que essa semente da nossa vida, dos nossos potenciais, do que em parte a gente veio para ser. Então, né, eu acho que não está tudo pré-definido, mas algumas coisas devem estar, né, supostamente aí definidas. Tem uma frase do filósofo, do Kant, que ele pensa, né, dentro da questão, assim, as ideias de um pensamento do Platão, né, platônico. Então, as ideias, então, eles são pré-concebidas, existe um inatismo, né, ou existe o empirismo, né, somos uma folha em branco. E ele chega à conclusão do quê? Que somos uma folha em branco pautada. Então, vamos escrever a história, mas tem algum caminho ali para que a gente possa seguir. Eu sigo essa ideia, né? Eu acho que ela é pertinente. Então, a sacerdotisa, quando a gente faz uma pergunta que ela sai, tá? Vindo naquilo, mas como é que é? Como é que é a junção das coisas? Então, assim, quando ela sai numa única... Eu fiz uma pergunta e só tirei uma carta e ela é a resposta. Na verdade, ela responde devolvendo a pergunta. Por que você está me perguntando se você já sabe a resposta? Ou olha para dentro de você que a resposta está aí. Soa um pouco clichê. Não é, tá? Em muitas cartas você vai tirar e vai te dar uma resposta. E ela fala que a resposta está ali dentro. Então, ou você não está pronto para perceber ainda, né, para que aquela semente possa germinar, então você não vai entender nada e você tem que esperar mesmo, ou você não está se esforçando o suficiente para achar a resposta ali dentro de você. Outra coisa engraçada que eu ouço também é sobre o mestre dos magos, né? Então, assim, o mestre dos magos, ele é bom ou ele é ruim? A gente pode pensar nesse eixo, o mago sacerdotisa novamente. Ele chega ali e aí ele dá dicas, mas a dica que ele dá, ninguém chega a lugar nenhum e fica todo mundo preso ali, né, naquele mundo. Então ele é o quê? Uma falcatrua, ele está só enganando, ou ele é uma possibilidade. Só que se a gente olhar, os personagens que estão ali são crianças. Então, será que esses personagens, será que ele é uma falcatrua? Pode ser que seja, né? Essa resposta ela não veio até hoje. Eu até passo a resposta para vocês, né? Então vamos interagir depois sobre o mestre dos magos. Ou será que não há nas pessoas que estão precisando, que estão ali se consultando com o mestre dos magos, maturidade para desvendar aquela charada? E a charada não é maldosa. Quando vem conteúdos do inconsciente que a gente não entende, aquilo não é uma maldade inconsciente. O inconsciente, ele se manifesta desse modo. A gente tem que aprender, reaprender a se conectar, se reconectar com essa linguagem, que também somos feitos dessa linguagem. Então, a sacerdotisa, ela faz esse convite pra gente, né? Pra gente se aquietar, para tentar ouvir a nossa alma. Ela fala um pouco de uma reclusão em alguns momentos, mas a gente precisa viver até para ter material para elaborar também, né? E fala desses conteúdos que se manifestam estranhos, né? E que a gente banaliza. Quantas vezes eu ouço, eu tive um sonho, mas é uma besteira. Por que é uma besteira? Será que é uma besteira, né? Então a gente precisa se aprofundar, levar isso mais a sério. No sentido negativo da sacerdotisa, ela não se mostraria, não se evidenciaria, tudo isso que a gente está falando, como Perséfone. Então ela é senhora do submundo, ela é senhora de si, desse lugar aí tão poderoso, tão misterioso. Ela continua como Coré. Então, assim, é uma meninice, né, como a gente viu no Louco ali, né, a parte patológica do puerar eternos, da eterna criança. Na sacerdotisa a gente encontraria o arquétipo da puela, que é a menina, é o feminino do puer, e que é aquela pessoa, independente da idade, que
age sem pensar, que na verdade falta cuidados, né? Vem para aquele lado da menina raptada, independente da idade, que negligencia os cuidados de alimentação. É uma carta aqui na saúde. Vocês querem ver? Então, peraí, vou parar por aqui e vamos passar a mandala, tá? Então, o que se apresenta nessa mandala? As 3 cartas kármicas dos arcanos maiores, elas saem aqui em posições muito interessantes. Poderia deixar passar, né, e falar mais da sacerdotisa, mas elas saem em posições pedindo para serem comunicadas. Então, sai a sacerdotisa no centro, sai a roda da fortuna, a segunda carta kármica, na posição da espiritualidade, do psiquismo, e como presente que o universo dá, sai a carta do julgamento, que é a terceira carta kármica, sai ali. Então, aqui, se fosse uma mandala para frente, a gente veria que a pessoa ela vai ser desafiada em aspectos que meio que assim perseguem ela, né? Então o karma ele falaria disso, de um aprendizado, de uma missão, de temas recorrentes, de alguma questão familiar que traz que você precisa se libertar daquilo, e o período ele está dizendo que você vai ser testado e que provavelmente, se você se esforçar bem, fizer o dever de casa, aquele dever de casa que as respostas, quando a gente olha lá atrás, né, de um livro que a gente está aprendendo, um curso de inglês, a gente vai ali atrás, ou numa palavra cruzada mesmo, não estou conseguindo, a gente vai ali atrás, essa parte de trás para bater o gabarito está dentro da gente, porque a gente está falando das cartas kármicas e no caso a gente está falando especificamente do arcano da sacerdotisa. Então a sacerdotisa no centro está falando de alguém que pode começar a vida assim na infância, adolescência, até começo da juventude, se sentindo tímida, com uma dificuldade de se expressar, aquele lado menina sendo mulher ou homem. É um aspecto do feminino que de repente parece que embota os sentimentos, mas se não embota os sentimentos, embota pelo menos a comunicação. Então a pessoa ela tem uma dificuldade ali, né, de expressão. A gente vê nessa mandala aqui fora o imperador, então a pessoa é vista, nossa, como imperador, alguém que é autossuficiente, que é bacana. Num jogo pra frente, com uma pessoa trabalhada, bem trabalhada, isso poderia até ter uma coerência. Então tem um mundo aí interno bem rico. O mundo interno rico todos têm, tá? Isso aí o mundo interno, como falei, o mundo que nos tem, não somos nós que temos, mas a pessoa tem um acesso grande, né? Tem uma via boa a esse mundo interno, o mundo das riquezas. Então, se esse mundo interno ele tá aqui, jorrando, né? Ele tá ali bombeando informações e você está conseguindo captar algumas e está cumprindo as tarefas aí que a sua alma manda, o imperador aqui ele está super pertinente, mas o imperador aqui ele pode estar mascarando uma autossuficiência, ele pode ser aquela pessoa que quantas a gente vê por aí, esse exemplo que eu vou dar, que é super bem sucedida, que está ali, mas que dentro, sei, tem um vazio, tem alguma coisa, tem algo que eu não consigo acessar, tem uma coisa que é meio inexplicável. A lua, ela vem trazer mais a questão da depressão. A sacerdotisa não tanto, mas falta uma qualidade, tem alguma coisa estranha. E como a sacerdotisa, ela aponta na mandala o que a pessoa precisa priorizar, aqui apontaria de cara, né? Se fosse a primeira mandala da vida, traz as características da sacerdotisa, de uma pessoa que vai ter que, ao longo da vida toda, ter contato, desenvolver essa comunicação entre o mundo externo e o mundo interno. O embasamento vai vir muito daí, tá? Muito. Então, vai vir muito em charadas, né? Charadas do mestre dos magos, né? Desse mundo interno aí. Senão a pessoa fica aprisionada ali, ela não consegue se comunicar, ela não consegue autorrealizar essa alma, ela não consegue vir para o mundo exterior, né?
Então, ela fica ali só no submundo, ela entende muito as pessoas, mas ela não consegue se expressar. Isso também é estranho, fica algo meio capenga, tá? Então, profissões como psicologia, um escritor, alguém que lide, também a questão das artes, a questão da maternidade, um pediatra, sacerdotisa, em termos de deusa tríplice, ela entraria, as cartas do feminino e que tem a ver com fertilidade, tem a ver com maternidade. São a sacerdotisa, a imperatriz e a carta da lua. Então, o que é deusa tríplice? A gente pode pensar nas fases da lua, crescente, minguante, cheia, nova. A nova é aquela fase que a carta da magia, a Hécate, ela traz esse elemento da lua nova, mas que é aquela lua que não aparece, aquela transição onde tem lua, mas não tem lua. Então a gente vai falar desses 3 elementos e seria a donzela, a mulher madura e a anciã, Falaria desses elementos. E a sacerdotisa, ela traz essa questão da donzela, de alguma coisa que vem aí com potencial a se manifestar, tá? Então ela vai falar dessa fecundidade também, mas assim, o lado donzela, ele fala daquilo que ainda não foi violado, ou que violado pode ser uma palavra forte, mas não foi acessado, Aquilo ainda não foi mexido. Então entra como um mistério, como um segredo que ele precisa, fazer contato, senão a gente precisa ser raptado. O que é? Situações ruins, um drama, a gente vai para o submundo e aquilo é horrível, mas aquilo dá a possibilidade da gente se desenvolver, daquele entrar em contato com os segredos, com alguns mistérios, e depois a gente precisa sair de lá também e vir para a realidade, e a gente sempre sai mais forte, tá? Então aqui falaria, presta atenção no teu mundo interno, Daí vem as tuas riquezas. Então alguém se acha tão bem sucedido, tão rico, tá expandindo tantas coisas, mas o mundo interno tá fraco. E acaba que assim, se você não tem uma interlocução boa na vida entre o mundo externo e o interno, também não adianta ter esse mundo interno tão rico sem colocar nada, sem externar, sem criar, sem construir, sem expandir no mundo externo. Então a gente precisa desse equilíbrio. E assim, se esse mundo externo ele está muito rico, sem bases no mundo interno, isso vai ruir. Isso em algum momento fica capenga, em algum momento a gente no filme Beleza Americana, o protagonista, ele tem uma vida toda certinha e tal, daqui a pouco ele alopra completamente, ele larga o emprego, aquele casamento que tá estranho, ele manda para as cucuias, ele se sente apaixonado pela melhor amiga da filha adolescente. O cara alopra e precisava aloprar, é uma ida ao inferno, Ele pode aloprar e ter um final ruim ali atrás, não vou contar o final do filme, ou ele pode a partir dali desmembrar tudo. Também a gente vai encontrar isso na carta da torre lá, arcano 16, mas aquilo precisava cair por terra, porque assim, qual é a minha verdade? Qual é a minha verdade? Eu tô aqui, vou passar a vida a passeio ou não? Então eu preciso entrar em contato com isso, tá? Sacerdotisa invertida, na casa 13. Então, como a gente viu, aspectos do negativo, que estão ali como prioridade, querendo se comunicar. A carta saindo invertida, ou saindo na 11ª posição, inimigos ocultos, ou numa jogada nossa na cruz céltica, que a gente não viu ainda, vamos ver quando chegarem os arcanos menores, para não confundir, vamos passo a passo, mas a gente pode jogar a cruz céltica com os maiores também. A cruz céltica, ela abre com a carta 1, que instaura a questão, pode falar do cenário atual,
e uma carta cruza ela, que seria qual é o problema, né? Qual é o drama. Então, se sai numa cruz céltica, a gente tira uma cruz céltica, que a gente vai ver lá pra frente, com os arcanos maiores, e sai uma sacerdotisa ou qualquer carta com um problema, a gente vai pegar o negativo dessa carta desse modo, tá? Então, aqui seria invertida, e aí em qualquer posição, mas assim, tá invertida no financeiro, a gente vai ver o negativo dali no financeiro. Na carta central, a gente está falando, é o que está regendo, então assim, fala de um automatismo, a pessoa não faz contato, né? Às vezes dá nervoso, você fala, gente, em que mundo você vive, assim, tá? Viria também uma pessoa que é facilmente ludibriada, aonde o vento soprar, ela vai indo, e aí não tem ajuda do mago, porque aí ela entraria, né? Quando não conseguiu, qual é a tarefa da sacerdotisa? É começar a acessar e se relacionar com esse aspecto interno, com os seus segredos, né? Poder ouvir para quando esses segredos forem revelados, eu me apropriar daquilo. Então eu estou ali vicejando no mundo externo com o mago, tá uma delícia. Nisso eu não sou mais tão inocente, eu vejo que tem algumas coisas que essa intencionalidade, né, e eu me aproximar ou repelir de algumas pessoas ou de algumas situações, está evocando algum conteúdo meu projetado. Então, quando eu não sou mais inocente, tá assim, a culpa, porque a culpa é do fulano, porque a culpa não sei o que lá. Vamos tirar a culpa, vamos botar a responsabilidade, que eu acho que é algo mais maduro pra gente, né? E poder olhar que, poxa, são as minhas escolhas. Mesmo que inconsciente, eu me escolhi me relacionar com esse tipo de pessoa. Tem alguma coisa minha que está buscando isso. E a sacerdotisa não. A sacerdotisa é aquela pessoa que acha que tem que ser cuidada, ela precisa daquela mãe hiper maternal, ou é alguém engolido, tá, por um cuidador, pode ser uma mãe, mas não é que a culpa seja só das mães, não, por favor, mas às vezes um cuidador ou uma instituição que, né, supostamente com disfarçada ali de uma proteção total, que talvez a própria instituição não tem essa visão clara, tá? Também. Então, assim, vai todo mundo ali engolido naquele inconsciente e que causa uma bolha, né? Que causa uma bolha e que ninguém desenvolve, que a gente, ao invés de produzir com esse material rico que vem aí do inconsciente, a gente reproduz. E reproduz é a burrice. E aí a gente cai no mago quando não deu certo, que o que acontece? Tudo dá errado. Aí, ó céus, ó vida, ó dor, ó não sei o que, né? Eu tenho tanto potencial, ó, eu como mago, com todos esses elementos, com todo o meu potencial, mas nada dá certo, né? Que falta de sorte. Não é falta de sorte. É uma dificuldade aí de estar mais consciente no seu momento. Então a pessoa está no escuro. É a Coré que foi raptada, não se apropriou de ser rainha e está lá no submundo, no escuro, na doença, né? Tá na doença, tá fixou na infância, tá ali fixado, precisa de cuidado, eu não sou suficientemente boa, não se relaciona, é capacho das pessoas e por aí vai, ok? Saindo, tá? É uma carta neutra, é uma carta em termos de tempo, é muito subjetivo, né? Eu acho que assim, se a gente pega, vamos falar de algo, a pessoa vem para consultar um oráculo ou tá ali mais, né, alimentando aí, botando energia nesse mundo interno, em ouvir aí o que esse mundo tem a dizer. Pode ser que as coisas sejam mais rápidas ou de alguma forma a pessoa sofre menos porque ela está vendo que ela fez tudo que ela podia e que tem o tempo certo das coisas. Então, assim, a gente pode falar que é uma carta lenta, mas é uma carta que quando tem o entendimento, a gente já está na carta seguinte, que é essa da Imperatriz, que realiza, tá? A Imperatriz, então, né? Vou chegar para lá na hora das comparações, mas assim, o financeiro da sacerdotisa. Na primeira mandala não dá vida. A mandala de hoje, pegando 6 meses para trás, mas o hoje, ela vai falar, presta atenção no seu dinheiro, né? Você está investindo o seu dinheiro, você está
né? Você ganha dinheiro para quê? Essa que é a questão, né? O que o dinheiro representa para você? Qual a importância do dinheiro? Como é que está esse dinheiro? Você está usando o seu potencial, todo o seu potencial, ou pelo menos o potencial possível todo, para ganhar dinheiro? Tem gente com tanto potencial e a coisa não vai, não parará, né? Vamos lá, vamos dar outro valor para o dinheiro. Isso pode ser bacana. E às vezes botar uma meta, uma viagem, alguma coisa, faz a pessoa se esforçar para isso, tá? Aqui pode, num jogo para frente, revelar que a pessoa que pode vir algum dinheiro inesperado, uma ideia, ou que tem algo em gestação para que a pessoa possa ganhar mais dinheiro, tá? Algo a ser revelado. Então, vamos lá. Aqui, voltando, não, quando chegar na parte da saúde eu vou falar. Aqui, posição 3. Qual é o planeta regente? É uma carta regida pela Lua, tá? Então pode falar de alguém do signo de Câncer, pode falar de filha, pode até falar de filho também, independente do signo, tá? Mas é algo que tem mais a ver com filha, né? Ou então um olhar que a mãe ou o pai tem para o filho muito infantilizado. A sacerdotisa a gente vê, é uma carta bem poderosa, ela traz muitas coisas, mas o negativo é esse infantilizado. Então a carta ela não precisa estar invertida, às vezes é o olhar do pai e da mãe, muito comum, né? De que assim, mas as crianças não estavam em casa, né? Mas qual a idade das crianças? Uma tem 27, o mais novo, né? E aí o outro tem 32, então as crianças, né? E aquela dinâmica fica daquele modo que é estranho. Então pode ser identificado dessa forma, tá? E às vezes, né, isso eu uso, isso qualquer carta pode ser, mas vamos botar mais nessa. Às vezes é o encontro da pessoa com o aspecto dela mesma, dela própria, desse aspecto subjetivo nos próximos 6 meses, tá? Através de uma figura, através de uma projeção, através de relação mãe e filha, tem muito isso, né? As projeções, às vezes tem inveja, às vezes tem algumas relações difíceis e que tem muito aprendizado da mãe com a filha também, né? Aprendendo ali, tá? Então falaria disso. Em casa, a sacerdotisa traz uma relação, assim, é uma carta boa, como eu falei, é uma carta neutra, mas assim, busca em casa, a pessoa já pode estar buscando esse momento mais recluso, né? Esse momento de estar ali tendo os insights, né? Entrando em contato, vamos diminuir o ritmo quando a gente chega em casa, ou pode ser uma relação, às vezes até, de alguém que a pessoa que está se consultando precisa tomar conta. Então assim, eu moro na minha casa, eu tenho a minha família construída, ou eu moro sozinha, mas assim, minha mãe super precisa de mim. Então não é abandonar pai ou mãe de forma alguma, família, e essa rede ela precisa estar ali. Mas às vezes tem alguém dependente, às vezes tem alguém que assim já deveria estar mais encaminhado e que não é, né? Tem alguém que às vezes tem um comprometimento mesmo, assim, psíquico, e que alguém que gera mais cuidados, que está ali, mas tem alguém que toma aquilo e que você está ali sempre cuidando daquela pessoa, ou você próprio está meio infantilizado, às vezes não na sua casa, mas pode estar também, mas às vezes em contato com a sua própria família, né? Então, quando eu me apresento na minha família, ou algo meio infantil, não me coloco, escondo um pouco quem eu sou, tem ali algo estranho, aí a gente cai no mago de novo, né? Algo meio manipulador, meio uma falcatrua, a gente também tem que prestar atenção naquilo. Aqui também pode ser uma pessoa que de repente, um astrólogo, uma taróloga, alguém que trabalha com reiki, alguém que faz atendimento em casa, pode trabalhar com alguma coisa meio que espiritual, né? Pode ser que aconteça, né? Que tem ali também uma casa que a pessoa receba alguém, né? Um espaço onde receba para curar ou para ajudar no entendimento, né,
de um desenvolvimento aí maior da consciência, tá? Eu vou para a saúde, senão eu pulo, tá, gente? Eu vou para a saúde e estudos, porque depois eu vou pegar, que é a posição 6, saindo da casa 4, que é a casa, e para depois eu vou para os relacionamentos, que é 5, 7 e 8. Então vamos lá. Sacerdotisa na saúde e nos estudos. Então, assim, para estudos, pode ser que evidencie e não tenha, pode ser que esteja paradinho agora nesse período, então não entra em nada agora, né? Fica ali, mas se forem estudos, vou estudar cabala, vou estudar alguma coisa ali que vai mexer com, né, com esse meu mundo aí interno, isso é interessante, pode ser que a pessoa esteja buscando isso. Outras coisas, de repente, dá um tempo, fica ali, vê o que você quer, pode ser que o desejo ele venha se manifestar, mas nesse período, de repente, fica quietinha, fica calminha, que você está precisando de menos atividade. Em termos de saúde, é uma carta que a gente pode estar falando de gravidez, principalmente se sai no jogo, né? Eu pontuei aqui, olha, um jogo bem interessante do mundo interno que está trazendo as 3 cartas kármicas. Então, é uma carta, como eu falei, que tem a ver com fertilidade, também tem a ver com maternidade, então é a filha ou a mãe, né? Então, né, pode estar aí chegando alguém lá no outro mundo, já pegou a senha para descer, né, a possibilidade aí da gravidez. Se sair no mesmo jogo a Imperatriz e se sair a Lua, nossa, muito, tá? Uma possibilidade muito grande. Aí, de repente, você joga para alguém que tem 60 anos e sai esse jogo e fala assim, mas e aí? Né? Eu não posso mais engravidar aqui. Então poderia ser, no caso, ter um filho, eu estou adotando, ou uma criança muito presente na minha vida, posso ser madrinha ou padrinho, pode estar falando de ser avó, ser avô, vem uma criança aí, né? Então já aparece no jogo alguém, um elemento da família que vai ser importante, provavelmente alguém que vai ter uma ligação muito grande, ou pode estar falando de um projeto de vida e de repente um projeto ali que era da alma, que eu já tinha esquecido e que chegou um momento propício para isso ser fertilizado, ser fecundado, para isso vir à tona. Também pode ser. Então, a sacerdotisa na saúde, ela pode estar falando de gravidez e ela pode estar falando de transtornos alimentares. Tanto pode estar falando de obesidade, tá? Então, assim, né, tanto na obesidade quanto, de repente, na anorexia, na bulimia, existe essa questão da menstruação, né, para as mulheres, e os transtornos eles são mais comuns ali entre as mulheres, mas também acontece nos homens, né? Mas, então muda o corpo. Na anorexia, na bulimia, a pessoa vai ficando então muito magra, os seios não aparecem tanto, a questão do ciclo menstrual, ele às vezes ele é completamente interrompido, ele fica muito desregulado. Na questão da obesidade também, a pessoa ela fica toda roliça, ela fica sem uma forma necessariamente definida, né? Então um corpinho mais de criança, a criança fofinha, rolicinha, e o ciclo menstrual também, né? Então é uma carta que fala um pouco disso. A pessoa tem que olhar para alguma coisa que ficou ali na infância, na adolescência, no medo de crescer, em ter mais responsabilidade, em achar que não vai dar conta, de algumas relações que parecem que tem uma super proteção, e proteção já é algo que protege, então o super é algo que, será que é bom, né? Será que eu não estou me desenvolvendo? Então precisa prestar atenção nisso. E, né, nesses transtornos, na questão da alimentação, alguma questão, como é uma carta regida pela Lua também, então tem a ver com o signo de Câncer, pode ter alguma questão emocional e que vá dar numa gastrite, alguma questão estomacal ou mesmo gastrointestinal também, né?
Pode ter alguma questão nos seios também, tá? Então, né, algum cisto ou às vezes algum tumor mesmo, e muito mexendo com essas questões de maternidade ou questões do feminino, até da ancestralidade. Então, questões que se instauraram através de vivências ou de traumas, ou questões talvez reparadoras, como, né, muito bem vem aí a constelação familiar trazer, que de repente situações que não foram resolvidas lá para trás, elas têm a possibilidade, elas vão querer aparecer para serem curadas. Então a pessoa que às vezes não tem supostamente nada a ver com a hora do Brasil, ela vai ter que viver aquilo com um elemento transformador, tá? Então viria trazendo isso. No amor, o que ela falaria, né? Quando sai na casa 5, na primeira mandala, assim, se é aquela que vai acontecer nos próximos 6 meses, o que está acontecendo hoje, ela vem perguntar, assim, como é que você está se sentindo, se for mulher, enquanto mulher para se relacionar? Se for um homem, como é que você está se sentindo para se relacionar? Você se sente pronto? Você quer se relacionar ou não? Porque às vezes tem uma cobrança da sociedade. Nossa, mas você está solteira há tanto tempo, você está sozinha e tal. Será que eu quero? Né? Então, aquele momento daquela pergunta, e a resposta tem que ir lá dentro para ver. Às vezes eu estou saindo com várias pessoas e nada engrena, a coisa não vai. Pode ser escolha ruim, mas pode ser porque no fundo, eu não estou afim, né? Eu não estou me respeitando e eu estou indo numa história que eu acho que tem que ter para responder aí a uma demanda de outras pessoas de fora, e a coisa ela não é por aí, tá? Então, né? Na casa 5 falaria disso, na casa 7 falaria assim, qual o tipo de pessoa que eu quero me relacionar? Né? Qual é o tipo, assim, qual é o padrão que tem vindo, o que tem acontecido? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer, eu posso mudar meu olhar, eu posso tentar um outro padrão, uma outra coisa? Será que eu estou conhecendo a pessoa, me aprofundando o suficiente para dar origem, né, para dar um segmento aí numa relação, ou não? Eu estou indo naquela forma ali, né, da poeira, tá? Assim, eu estou indo de qualquer forma. Se for um homem olhando, olha, tem as pessoas encantadoras, você olha, você se reconhece, mas será que você está indo por trás dos véus também? Ou é um aspecto, né, no homem, de um feminino um pouco desenvolvido, que ele cai nesses pontos da sereia, nos cantos da sereia, né? E nos pontos também, tá? E na posição 8, assim, que tipo de relação que eu tô querendo? Também, eu estou querendo uma relação, que tipo eu tô querendo? Eu já tô junto há um tempo, a gente está querendo engravidar, ou quando sai na casa 5 ou na casa 7, às vezes onde saiu é a pessoa que anseia mais por aquele bebê, ou um outro bebê, né? Ou às vezes quando já tem um filho pequeno, a energia está toda voltada só para os cuidados daquele filho e esquece do parceiro. Então a gente também tem que olhar para essas questões, tá? No psiquismo e na espiritualidade. Então é a carta que fala da intuição, fala dos mistérios, fala dos sonhos, fala desse feminino, né, que quer se manifestar, que tem muita informação para dar, não no tempo que a gente quer, mas no tempo que tiver, né, que chegar. Então fala de tudo isso. Então, um período que, assim, podes crer que você vai sonhar bastante, que vão vir coisas, você vai encontrar uma amiga e vai falar de um tema, daqui a pouco você liga a TV, nossa, aquele tema, olha que coincidência. Então, o que tem esse tema na minha vida? Às vezes não tem nada, isso não quer dizer nada. Então você vai aprender a ver o que é, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, porque somos bombardeados aí de informação, tanto externamente quanto internamente, e a gente tem que ir por partes, o que é o momento, como é que vem, tá? Então, em termos de espiritualidade, isso jorrando, independente de religião, mas ali quem você é, se você estiver disposto a fazer contato, né, maravilhoso. Em termos de psiquismo, são o quê? Às vezes um período que está meio paradinho, já algo vai chegar, né? Revelações virão, tanto internamente quanto fora. Então vem algumas informações fora para a gente elaborar
para poder, às vezes é a pecinha que faltava dentro para vir, né? Algo pronto, uma ideia, um desejo, uma manifestação de alguma coisa, tá? De outros aspectos nossos. No trabalho, então, a sacerdotisa, vamos imaginar que essa configuração que se deu agora, acabei de bater o olho. Então, no trabalho, casa 10, a sacerdotisa, no financeiro, o eremita e o mundo, estudos e saúde, tá? Então, aqui pode ser que a pessoa não esteja trabalhando, que ela não saiba o que fazer, que ela não saiba qual a área, ou que ela esteja num lugar, mas ela não se encontra, ela está ali pelo dinheiro, mas que nem é tanto o eremita aqui no dinheiro, ou um dinheiro que não rende, que desaparece. Então pode ser que ela esteja desencontrada, né? E ela precisa que, com o mundo nos estudos, ela tem saúde e, assim, ela precisa nos estudos expandir, ela precisa ir além. Então aqui poderia falar disso. Ou no trabalho, se ela está trabalhando, dependendo do trabalho que lide ali, né, com aspecto criativo, com algo com até o intuitivo, ela vai estar se sobressaindo, vai estar fluindo, vai estar bacana. E pode ser que esteja no momento manifestando um desejo de construir alguma coisa além daquele fazer atual na vida dela. Nos inimigos ocultos, eu acho que a gente falou já bastante, né, sobre isso, que a pessoa está meio que alienada da própria existência, ela está seguindo ali e, né, não tem nenhuma depressão para de repente apontar que algo está errado, ou para as pessoas apontarem que estão erradas. Tem algo que vai indo do nada, né? A vida vai passando e eu não vou seguindo, e alguém de repente faz uma colocação, você também não percebe, e por aí vai. Então, inimigos ocultos você estar distante da tua alma. Eu brinco nessa carta no negativo, bem nessa posição, que assim, a alma foi comprar um cigarro e não voltou, ela se perdeu, tá? Mas a alma é infinita, né? Ela é eterna, não que sejamos eternos, mas esse espírito aí, né, que nos habita, ele é. Então, quando a gente resolver fazer contato novamente, mais cedo ou mais tarde, essa alma voltará, né, com um maço de cigarros ou não, mas voltará, tá? Então aqui fala, se aprofunde, vá além. E como presente que o universo nos dá, eu acho que é essa possibilidade de integração com esse aspecto do feminino relegado e com todas as suas riquezas, com todos os seus atributos, ok? Então foi um prazer passar a sacerdotisa para vocês e vamos nos preparar para a próxima aula, tá? No próximo encontro com a Imperatriz.